Queridas irmãs e queridos irmãos, com muito prazer nos encontramos novamente, muita luz e muita paz nos corações de todos vocês. Mais uma vez, estamos aqui para darmos continuidade ao estudo do livro Qualidade na Prática Mediúnica. Como objetivo principal aguçar o interesse do medianeiro ao estudo, o estudo continuado e perseverante da doutrina. Hoje falaremos então de obsessão. É um tema de muita riqueza em que necessita de todos nós que estamos dentro do movimento espírita aprofundarmos para podermos estarmos sempre preparados para várias situações em que se encontra. Para nós mesmos nos conhecermos e estarmos atentos também com relação às injunções, muitas vezes, de espíritos perversos que tentam nos atingir. O problema, então, da obsessão é um problema de mente a mente, ou de mentes a mentes. É, pois, uma questão de atitudes mutuamente assumidas. Quando a treva se estende, na intimidade de nossa vida, deploráveis alterações nos atingem os pensamentos. Virtudes nessas ocasiões jamais são vistas. Os males, contudo, sobram sempre. Os mais largos gestos de bênção recebem lastimáveis interpretações. Guardemos cuidado toda vez que formos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita, pela calúnia, pela maledicência. Casos intrigados existem nos quais o silêncio é o melhor lenitivo. Quer dizer, é o melhor remédio e ele é bendito e eficaz. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, sem dúvida, cada espírito observa o caminho e também o caminheiro, que somos todos nós, segundo a visão clara ou escura de que ele dispõe. É importante, meus irmãos, conhecermos profundamente, estudarmos, porque a sintonia do obsessor com o obsidiado, ela ocorre principalmente com a permissão do obsidiado. Um dos pontos principais que nós podemos tomar como simples exemplo é aquela condição. O obsidiado entra na sintonia do remorso, a sintonia de se vingar de si mesmo. É o próprio remorso. Como ele não se valoriza, ele acha então uma sintonia perfeita daquele que o deseja entrar em desforra. Então é por esse caminho. Vamos então abrir o nosso material de apoio para que nós possamos colher as respostas que os benfeitores espirituais nos trazem e dessa forma, como propósito, aguçarmos cada vez mais o interesse no estudo ampliado da doutrina. Muito agradecido. Vou abrir todo o material aqui agora, o material de apoio, e nós vamos, vocês vão poder acompanhar a leitura das questões e das respostas que são colocadas. Guarda só um instante para me preparar aqui o material. Então aqui, somente informando que nós estamos utilizando como base o livro Qualidade na Prática Mediúnica. Nós estamos ainda na primeira parte, que são as respostas dos espíritos às questões que são colocadas. Na questão número 28, é colocado como e por que se dá a obsessão no exercício mediúnico. Escolho a educação e ao exercício da mediunidade. A obsessão é vermina a corroer o organismo emocional e físico da criatura humana. Somente ocorre a parasitose obsessiva quando existe o devedor, que se torna maleável na área da consciência culpada, que sente necessidade de recuperação, conservando a matriz
da inferioridade moral no cerne do ser. O espírito devedor faculta a vinculação psíquica da sua antiga vítima, que se lhe torna então o cruel cobrador, passando à posição de verdugo alucinado. Estabelecida a sintonia, o vingador ensandecido passa a administrar por usurpação as energias que absorve e lhe sustentam o campo vibratório em que se movimenta. A obsessão é obstáculo à correta educação da mediunidade e ao seu exercício edificante, face à instabilidade e insegurança de que se faz portadora. A síndrome obsessiva, no entanto, revela a presença da faculdade mediúnica naquele que sofre o constrangimento espiritual dos maus espíritos, pois estes somente a exercem com expressão da ignorância e loucura de que se fazem objeto. Infelizes que também o são nos propósitos que alimentam e nas ações que executam. A desorientação mediúnica em razão de uma prática irregular faculta obsessão por fascinação e subjugação a longo prazo, de recuperação difícil. Nesse sentido, a parasitose obsessiva pode, após demorado curso, dar lugar à distonia nervosa, o que facilita a instalação da loucura em suas variadas manifestações. Isso está no livro Médiuns e Mediunidades, no capítulo 16, pelo Espírito Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo Franco. Vamos à próxima questão. É a mediunidade por si mesma responsável pela eclosão do fenômeno obsessivo? Não é. Porém, a mediunidade que responde pela eclosão do fenômeno obsessivo. Aliás, através do cultivo correto das faculdades mediúnicas, é que se dispõe de um dos antídotos eficazes para este flagelo. Porquanto, por meio dela se manifestam os perseguidores desencarnados, que se desvelam e vêm esgrimir as falsas razões nas quais se apoiam, buscando justificar a insânia. Será, todavia, a transformação pessoal e moral do paciente que lhe concederá a recuperação da saúde mental, libertando-o do cobrador desnaturado. O processo de reequilíbrio, porém, é lento, exigindo altas doses de paciência e de amor por parte do enfermo, como daqueles que lhe compartilham a experiência afetiva, social, familiar. Sujeita a recidivas, como é compreensível, gera desconforto e desânimo, levando desse modo os que nela se encontram incursos ao abandono da terapia refazente, à desistência da luta, entregando-se sem qualquer resistência e deixando-se consumir. Não se manifesta, entretanto, a alienação por obsessão exclusivamente no exercício da mediunidade, sendo comum a sua ocorrência em pessoas totalmente desinformadas e desconhecedoras dos mecanismos da sensibilidade psíquica. Iniciando-se o processo com sutileza ou interrompendo com violência, torna-se o indivíduo, após corrigida a desarmonia, portador de faculdades mediúnicas que jaziam em latência, graças às quais aquela se pôde manifestar. Seja, porém, qual for o processo através de cujo mecanismo se apresenta. A obsessão resulta da identificação moral de litigantes que se encontram na mesma faixa vibratória, necessitados de reeducação, amor e elevação. Está também no livro Médiuns e Mediunidades, no capítulo 16, pelo Espírito Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo Franco. Vamos então à outra questão, a última questão de hoje. A mediunidade pode ser um meio para sanar os processos obsessivos? A resposta dos Espíritos. A mediunidade constitui abençoado meio para evitar, corrigir e sanar os processos obsessivos, quando exercida
religiosamente. Isto é, com unção, com espírito de caridade, voltada para a edificação do reino de Deus nas mentes e nos corações. Nenhum médium, todavia, ou melhor dizendo, pessoa alguma estará indene a padecer de agressões obsessivas, cabendo a todos a manutenção dos hábitos salutares, da vigilância moral e da oração, mediante as ações enobrecidas, graças às quais se adquirem resistências e defesas para o enfrentamento com as mentes doentias e perversas que pululam na erraticidade inferior e se opõem ao progresso do homem, portanto, da humanidade. A obsessão no exercício da mediunidade é alerta que não pode ser desconhecido, constituindo o chamamento à responsabilidade e ao dever. Também no livro Médiuns e Mediunidades, no capítulo 16, pelo Espírito Viana de Carvalho. Psicografia de Divaldo Franco. Aqui então, queridas irmãs e queridos irmãos, nós finalizamos então esse pequeno estudo de hoje. Quero agradecer a todos vocês por essa atenção, por esse carinho. Muita luz e muita paz, uma ótima jornada a todos. Muito obrigado. Que Deus fique com todos.